que é a questão de você conhecer muito bem também os equipamentos que você usa, conhecer também toda a situação de trabalho que você vai estar inserido, né? A gente indica aqui muito para alguns profissionais que estão iniciando que ele não faça investimentos muito altos em algumas situações, como, por exemplo, a compra de equipamentos no início. A gente indica fazer, por exemplo, o aluguel de equipamentos. Porém, é muito importante que esse equipamento seja conhecido, que você tenha um treinamento com esse equipamento, que você saiba ali a autonomia desse equipamento. Em algumas situações, Santiago, um pouco mais inexperiente, digamos assim, eu não sei se alguém já passou por isso aqui, mas fui para campo para medir, sei lá, 200, 150 hectares, e quando cheguei todo feliz, achando o trabalho muito produtivo, ainda era meio da tarde, tinha iniciado lá bem cedo pela manhã, ainda não eram nem 3 horas da tarde, já tinha acabado tudo do serviço, e quando eu chego para terminar, guardar as coisas e almoçar, depois de todo o serviço realizado, a base desligada. E aí bate aquela tristeza, né? E isso só acontece, Santiago, porque a gente não conhece o equipamento, a gente não sabe a autonomia do equipamento. E é muito importante você ter essa resposta. Hoje, um pouco mais experiente, eu sei que se não tiver como eu deixar uma situação alternativa ali para carregar a base, de tempos em tempos, é melhor talvez eu parar alguém em campo e voltar para olhar a base, do que propriamente ir seguindo, porque eu vou perder dados, eu vou perder situações e vai me demandar mais tempo. Às vezes você está usando para alguma situação de desmembramento o RTK, Santiago. E aí você, naquela situação ali, poxa, eu não vou implantar outra base mais para dentro do imóvel. Vai me dar muito trabalho, isso vai me demandar tempo. Mas aí quando você vai medir o imóvel, você vê que aquele RTK daquele determinado equipamento não chega tão longe o sinal. E aí você perde um dia de trabalho. Isso já aconteceu comigo, Santiago. E não teve ninguém aqui numa live para me dizer que é muito importante você ter essa noção do equipamento. E é por isso que a gente está aqui para falar com vocês hoje, né? Eu não sei, o Allen falou aí da questão de a base não ter alcançado o rover. Eu acredito que ele estava falando de situações como essa, né? De RTK. Então, Allen, talvez se essa live tivesse sido aqui, eu não sei que dia você fez esse serviço, mas se tivesse sido na semana passada, você ia ter essa ideia. Você ia dizer, pô, será que a base vai alcançar o RTK? E eu acho que foi você mesmo que me falou, Santiago. Não existe erro, né? Existe acerto e experiência. Eu não erro, ou eu acerto ou aprendo. Ou eu acerto ou eu aprendo, exatamente. E com certeza o Allen aprendeu, não da melhor forma, mas aprendeu, né? E provavelmente em outras situações ele vai ter muito sucesso aí em campo trabalhando com esse mesmo equipamento. Então é isso, e você tem que entender também tem que saber também dos métodos que você pode usar. Se acontecer isso, o que eu posso fazer? Eu posso trocar para o método estático rápido? Como é que eu posso fazer? Como é que eu faço isso com a base? Eu preciso ter alguém na base lá para fazer isso? Eu posso ter um rádio comunicador para alguém ficar na base e confirmar se a base está rastreando, se não está? Então, tem diversas formas de você resolver os problemas. A ideia é essa, né? Resolver os problemas em campo. E como é um pouco do que PH Agro trouxe aqui, né? Colocou aqui, ó. Isso entra no valor do trabalho, ou seja, a gente tem que planejar ali aquele valor com aquele lucro, colocando a possibilidade de voltar minimamente 3 vezes em campo ali, né? O ideal é você só ir para campo uma vez, mas pode dar tanto problema que minimamente ali você tem que planejar com aquela gordura, né? Com aquela gordura que a gente chama ali, né? Com aquela possibilidade que você pode voltar para campo, né? Minimamente 3 vezes ali, né? Porque isso afeta o seu orçamento. Imagine você voltar para campo e não planejar isso, não planejar essa volta para campo, né? O ideal é você fazer tudo em uma viagem, né? E você tem que deixar isso claro para o seu cliente, né? Então,
E para você não ficar querendo não voltar para campo, né, que isso é chato, se você precisar, você vai ter que voltar, você tem que planejar muito bem e orçar muito bem, né, gerar valor para o cliente, fazer ele entender todos os riscos que você corre, e cobrar um valor que seja justo, né, que você tenha um lucro também, né, daquele serviço que você está fazendo. Então, todo o cálculo aí é com base naquele diagnóstico, no que você vai planejar em campo. Então, tem que ficar atento a todos esses detalhes. E, como você falou, você que está aqui, é muito importante você aprendendo com os erros que a gente cometeu, né? Como você disse, né? Não tinha ninguém em uma live falando sobre isso para a gente. Muitas vezes muitas vezes não, quase todas que a gente está falando aqui, né, a gente errou em campo, muitas vezes, né? E a gente aprendeu com isso tudo, né? Aprendeu com isso tudo a não errar nos mesmos erros que a gente está citando aqui, né? Não errar nos mesmos erros. Pode errar em outros, né? Mas errar nos mesmos já é burrice, né? Então, a ideia é, se você está aqui aprendendo com o erro dos outros, né? Aprendendo com os nossos erros aqui, para você não reduzir o seu faturamento. A ideia é você aumentar o seu faturamento, chegando aí acima de R$15 mil por mês com a regulação fundiária de imóveis rurais. Essa é a estratégia do Combo Rural, né?